como é que é a música do trechinho antes? A irmã cantou alguma coisa que se dedica a Deus, mas não vem aqui e está com dor nas costas. Conversa furada. Quinta-feira agora eu fui pregar numa igreja. É normal, filha, é a carne. E até nós achamos que ia ter pouca gente devido à chuva, irmãos. Tinha mesmo, tinha uns 6. Aí descobrimos depois que era aniversário de um, fizeram festa. Olha que legal. Meu Deus. No dia de igreja, no de vir adorar o Senhor, nós inventamos desculpas, né? Nós queremos os bens do Senhor, os benefícios do servo de Deus, mas nós não servimos a Deus. Nós, quando eu falo, somos todos nós. Que a Adriana ainda teve vontade e falou assim: eu estava torcendo para chover forte para nós não vir. Meu Deus. Olha. É simples, irmão. Aqui eu posso perguntar, eu vou falar assim: eu não vi que está com dor nas costas. Eu não vi porque eu ia me molhar e a minha esposa quis me trazer. Não, eu não vi porque eu não quis. É verdade. Porque Deus conhece o coração e é verdade. É verdade mesmo. E lá eu preguei uma palavra muito forte, impactante, acredito eu, até minha esposa, que é o meu irmão, que ela fala, em Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua. Aleluia. Mas antes assim, ouvi a tua palavra e temi. Né? E eu quero deixar aqui uma passagem, já que estavam falando aí de ter medo que acontece, ter medo que morreu. O pastor já está bem velho, já com o pé na cova, com medo de morrer também, já está falando de morte. Eu ainda sou novo, vou ver mais 50. Livro de Jó, no capítulo 3, no verso 25, ele diz assim: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre minha preocupação. Verdade. Quando nós falamos do livro de Jó, nós sempre falamos do capítulo 1 e 2. O inimigo foi digerido lá na reunião que estava tendo Deus com os seus filhos. Ele apareceu e Deus falou: onde você tem andado? Olha, eu tenho rodeado a terra. Tem visto o meu servo Jó? Então nós usamos muito isso. Mas depois de tudo, Jó pôs a mão. Isso eu temia que acontecesse. Eu perdi tudo porque eu tinha medo disso. Eu perdi os meus filhos porque eu tinha medo, porque os meus filhos andavam no mundo. Os filhos de Jó não eram servos do Senhor. Jó oferecia a Deus o sacrifício pelos filhos. Os filhos de Jó queriam festas. Eram pessoas que não estavam ligadas ao Senhor. E Jó tinha no teu coração essa preocupação. Então quando nós vamos falar, eu tenho medo. E o pastor estava dizendo isso no começo. Quando eu coloco no meu coração o medo, é normal. Por quê, pastor? Porque o medo é um sentimento natural do ser humano, como qualquer outro. O amor, o ódio, a paixão, a alegria, a tristeza e também o medo. O grande problema do medo é quando ele sai do controle da pessoa. Por exemplo, tem pessoa que tem ciúme. É normal você ter ciúme de alguma coisa ou de alguém, do seu cônjuge, da sua namorada. Mas aquele ciúme doentio, fora de controle, ele é prejudicial, não é saudável. É verdade. Ali que vem de melhorar, destrói o relacionamento. E assim é o medo. Quando o inimigo percebe na nossa vida aquilo que nós tememos, quando nós expomos pelo desespero, que é o medo sem controle. Então nós começamos a buscar, nós começamos a falar para as pessoas: olha, eu estou com medo disso acontecer comigo. O inimigo só está sondando, porque a Bíblia diz que ele está ao teu redor. É verdade. E ele está sabendo onde é a tua fraqueza, a tua preocupação. Jó, ele fala que ele não tinha descanso. A vida de Jó, apesar de ter todas as riquezas, todas as coisas, a preocupação dele era justamente ele perder isso, em especial os seus filhos. E o inimigo sabia onde tocar, porque ele sabia dos comentários do próprio Jó. Então muitas vezes eu quero algo, então eu busco Deus por aquilo, mas eu coloco a dúvida em receber através do medo. Pastor, então eu não posso ter medo? Não, você tem o medo, mas o medo controlado. Mas além do medo, nós temos que ter o temor. O temor de quem? O temor do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Disse, eu ouvi a tua palavra e temi. Eu tenho que ter temor do Senhor.
E o medo é um sentimento produzido pelo nosso corpo. Mas quando o inimigo ele está sondando a gente, ele vai ali e pega o que você tem medo. Aí ele diz assim, eu vou começar por aqui. E muitas vezes Deus permite que ele toque justamente aí. Hoje eu quero dizer que você precisa, nós precisamos controlar o medo de que forma? Buscando Deus em oração. Aleluia, Deus, é verdade. Porque o inimigo ele não lê o teu pensamento. Ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Ele vai saber da tua vida por aquilo que sai da tua boca. Quando ele estiver perto de você, dando uma sondada, como Deus falou, olha Jó, eu olho, mas você dá tudo para ele. Ele já sabia que Jó tinha medo disso. E ele só queria autorização de Deus para tocar. Ele só queria autorização de Deus. Deus falou, então mais toca, mas não na vida que é minha. Deus deu a ele a permissão. E às vezes acontece com a gente. Está tudo bem. De repente amanhã você acorda, não está tudo bem. Mas hoje eu falei o dia inteiro, blasfemei, falei o que eu tenho medo, não é possível. Aqui o presidente já disse, parece que as coisas não acontecem para a gente. O ímpio, tudo é fácil, realmente. Porque aquilo que já é do inimigo, ele não fica rondando, ele já conhece. Por que para o crente é mais difícil? Devido a isso. E nós damos a ele a ferramenta através da nossa boca. Por isso que Mateus 6, você entra no teu quarto, entra até no teu coração, vai lá no profundo, fala com Deus, fala com o Espírito Santo que habita em você, porque Ele te conhece. E Ele é o único que sonda, esquadrinha os corações e sonda os pensamentos. O inimigo não. Aleluia. É verdade, Senhor. Aleluia. Mas o nosso mal chama-se língua. E nós expomos para as pessoas, às vezes, errado o nosso medo. Até os nossos desejos. E nós colocamos o desejo e nós já colocamos, mas não sei não, isso aí é difícil, hein? Isso aí é o natural do ser humano. Então, quando nós vamos ver a história de Jó, o inimigo ele é astuto, ele é arquiteta, ele aguarda o momento, ele tem paciência. E não vai entrar de uma vez na sua vida com um vendaval, não, ele vai sondar, ele vai ver o que é o teu medo, o que ele pode tocar. Se tocar no meu filho, eu morro. Ela falou assim, podia levar logo os dois, porque eu não vivo sem ele. O que vai ser de mim sem ele? Viúva. Só isso. Viúva. E 3 meses, 6 meses, já está casado de novo. Já esqueceu o defunto. É só entender isso. É que nem aquela história que a pessoa foi no enterro do esposo. Me leva junto, pelo amor de Deus, porque ele, porque não eu, escorrego o carro em cima do caixão, me tira daqui, porque não quer ir junto. Não quer ir junto. É um momento que nós perdemos o controle, a consciência, a razão das coisas. É assim que acontece. É como o medo. Eu não posso perder o medo, ele até nos serve como escudo. A dor. A minha esposa está com uma dor no pulso aí. E é teimosa. Teimosa. Fala as coisas para ela, mas não adianta. Aí vai mexer, doeu. Mas por quê? Toma um remédio um dia, a dor passa. Estava com a dor, você vê que está hoje faladeira, a irmã ali estava com as costas, nem andando quinta-feira. Aí tomou um remedinho e já esquece a dor. Aí vai exagerar naquele movimento, vai sentir novamente a dor. Assim é o medo. Por que eu estou dando esse exemplo? Sem entender. Assim também é o medo. O medo tem que ser controlado. O medo nos serve de defesa. Nos traz cautela para as coisas. Mas nós temos que aprender a equilibrar esse medo. A usar ele em nosso favor. Quanto mais eu me acho fraco, mais eu tenho medo que isso vai acontecer, mais eu tenho que estar na presença de Deus. Glória a Deus. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa rocha. Ele Glória é a Deus, é verdade, Senhor. Então, se eu estiver mesmo com medo na presença do Senhor, o inimigo não vai tocar em você. Glória a Deus. Porque eu não posso municiar o inimigo. A minha língua grande
falar, me desesperar, e eu já começo a profetizar pelo meu medo que não vai dar certo. Isso é natural do ser humano. Então Jó passou por todas aquelas tribulações. O inimigo sabia onde se tocar em Jó. Qual era o medo de Jó? Está aqui na palavra. O que eu temia me veio. E o que eu receava aconteceu. Não tenha medo, irmão. Porque nós temos um Deus do céu. Que a Bíblia diz em Salmos que Ele não cochila, que Ele não dorme. Ou seja, o Senhor está 24 horas com os olhos sobre os seus. Amém. Glória a Deus. Nós não vemos um justo na Bíblia, no final da história, ser derrotado. Ele passa por um período, ele passa por um treinamento, vamos dizer assim, até às vezes no deserto, mas a vitória é certa. Glória a Deus. O Senhor tem para nós o melhor dessa terra. Eu creio, Pai. Aleluia. Mas, sobretudo, Ele tem para nós uma terra muito melhor do que essa. Aleluia. Amém. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus seja louvado. Aleluia.